Oi, pessoal. Olha só, vou fazer uma retomada aqui rápida com vocês sobre mudanças de estado físico das substâncias, tá? Gente, olha só, toda substância ela pode mudar de estado físico, dependendo se ela vai receber calor ou se ela vai ceder calor, tá? Vou mostrar para vocês aqui o mesmo slide que eu mostrei lá durante as aulas. Vamos lembrar, para ficar mais palpável para vocês, vamos imaginar que essas mudanças estão acontecendo com a água, tá? Que essas mudanças de estado físico estão acontecendo com a água. Então vamos imaginar, vamos iniciar aqui, olha, imaginem a água no estado sólido, ou seja, um cubinho de gelo, né? Se eu vou esquentar esse gelo, imagina, você tirou o gelinho do congelador, colocou em cima da mesa de vocês. Se você está esquentando esse gelo, né, porque está na temperatura ambiente, que é mais quente do que dentro do congelador, o que vai acontecer? Ele vai mudar do estado sólido para o estado líquido. Então, o que está acontecendo? Qual é o nome desse processo de mudança de estado físico da água, né? Do estado sólido para o estado líquido, ou de qualquer substância, tá, gente? Do estado sólido para o estado líquido é fusão. Fusão. No caso da água, a temperatura de fusão, a temperatura em que acontece a fusão, ou seja, o ponto de fusão é a 0 graus Celsius. Tá certo? Bom, então agora a gente tem a água no estado líquido, certo? Imagina, voltando àquela questão do gelo. O gelo derreteu, se transformou em aguinha. De hoje para amanhã, essa água vai permanecer no estado líquido? Não. O que vai acontecer? Ela vai mudar do estado líquido para o estado gasoso. Se eu deixar cair água aqui na minha sala, hoje, amanhã ela não vai estar mais lá. Por quê? Porque a água vai mudar do estado líquido para o estado gasoso num processo chamado de vaporização. Tá vendo aqui? Vaporização. No caso da água, este processo de vaporização pode acontecer de duas formas. De uma forma lenta, gradual e que acontece a qualquer temperatura, que é o que a gente chama de evaporação, que é o que acontece aqui, né? No caso que eu falei para vocês, se eu deixar cair água aqui na sala, ela vai evaporar, tá certo? Porque aqui na minha sala tá a 25 graus Celsius, por exemplo, a temperatura, né, ambiente. E a água também pode mudar do estado líquido para o estado gasoso num processo turbulento, rápido, que é o chamado de ebulição. É o que a gente faz na hora que a gente vai fazer café. A gente não pega a água, coloca numa chaleira, coloca no fogão e depois de alguns minutos a água começa a ferver. E se eu deixar ela lá por um bom tempo, ela vai desaparecer. Por quê? Porque ela sofreu ebulição. Ela mudou rapidamente por causa de uma alta temperatura, de uma alta quantidade de calor que eu estou fornecendo para ela. Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. No caso da água, este processo de ebulição acontece a 100 graus Celsius. Então, ponto de ebulição da água, ou seja, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Tá certo? Agora vamos imaginar o inverso, gente. Vamos imaginar que agora eu estou retirando o calor desse sistema. Então imagina que a água está lá no formato de nuvem, tá? No formato de vapor de água, né? Formando as nuvens. E eu vou resfriar essa água. Então ela vai sair do estado gasoso e vai passar para o estado líquido, num processo chamado de liquefação ou também de condensação. Tá certo? É o que acontece nas chuvas, né? O que é a chuva? É isso. A água estava no estado gasoso, formando as nuvens, chega uma massa de ar fria, então esse vapor de água vai perder calor e vai se transformar na água no estado líquido, tá certo? Vamos continuar resfriando esse sistema, tá? Imagine agora, eu peguei a água no estado líquido, peguei na minha torneira, coloquei naquelas forminhas para fazer gelo e coloquei no congelador. O que eu vou estar fazendo, né? O que eu vou fazer com essa água? Ela vai se transformar em gelo, ou seja, ela vai sair do estado líquido e ir para o estado sólido.
num processo chamado de solidificação. O processo de solidificação da água também acontece a 0 graus Celsius, como acontece com a mesma temperatura da fusão, tá certo? Então, tanto a fusão quanto a solidificação acontecem à mesma temperatura na água, né? A 0 graus Celsius. Bom, e as substâncias podem passar do estado sólido para o estado gasoso direto? Podem. Esse processo é chamado de, olha aqui comigo, acompanha comigo, de sublimação, tá? Um exemplo clássico que a gente passa para vocês deste processo de sublimação é quando eu pego aquela naftalina, né? Uma substância sólida que antigamente utilizavam para matar traça, barata, só que o vapor daquilo é bem tóxico, então a gente não usa mais, tem um fedouro horripilante, né? Se a gente pega aquela naftalina, coloca dentro do armário, vamos supor na segunda-feira, você chega lá na sexta-feira, não vai ter mais nada lá. Por quê? Porque a naftalina sublimou, ela mudou direto do estado sólido para o estado gasoso, certo? E o processo inverso, né? A mudança direta do estado gasoso para o estado sólido, existe? Existe. É chamado de ressublimação. Alguns autores também chamam esse processo de sublimação, tá certo? E aonde a gente observa isso? Gente, por exemplo, chuva de granizo, né? Acho que a gente chama popularmente de chuva de pedra. Em Varginha tinha direto isso. Você tem o vapor de água que está formando as nuvens, de repente chega uma massa de ar muito frio. E o que vai acontecer então com esse vapor de água? Ele vai se transformar direto em gelo, vai sair direto do estado gasoso para o estado sólido, tá certo? Esse processo é chamado de ressublimação. Beleza, pessoal? Bom, um beijinho então, até a próxima aula.